Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os principais sistemas contábeis no mercado utilizando a ferramenta SEMrush. Então nós vamos utilizar essa ferramenta para obter alguns dados onde vai nos ajudar a entender o tamanho de cada empresa, principalmente em nível de quantidade de acessos que cada empresa tem no seu próprio site. Estão preparados? Então vamos lá! Para começar aqui, eu fiz uma pesquisa com toda a minha experiência que tenho aí mais voltado para a área do marketing digital, marketing empresarial, em relação à contabilidade e também aos sistemas contábeis. Antes de tudo, é importante informar para vocês quais são as fontes que eu peguei esse resultado. Então a gente vai trabalhar com o SEMrush, vou mostrar para vocês os sites, né? Das principais ferramentas hoje em dia e como que é o tráfego deles. Quem é grande, quem é pequeno, quem é médio. Então, para a gente começar aqui com a nossa pesquisa, inicialmente eu vou clicar aqui e informar que essa pesquisa ela já está disponível no meu site, viniciusseabra.com.br. O artigo chama Sistema Contábil, pesquisa realizada sobre as melhores opções no mercado. E aí eu vou colocar o meu parecer de cada uma das empresas, o lado positivo, negativo, qual que é o melhor momento para cada cenário. Mas antes disso, nós vamos voltar aqui para a nossa apresentação e vamos olhar como essas empresas se posicionam no mercado digital, como que funciona em nível de tráfego. E para isso nós vamos utilizar as ferramentas do SEMrush. Então, para isso, está aqui a nossa ferramenta SEMrush. A gente deixou mapeado aqui as principais empresas dos principais softwares. Primeiro, Macrosystem, segundo, Kalima, terceiro, Oniflow, Fortes, Contimatic e por aí vai. Não vou citar todos, que são vários, né? Olha só. Se tiver faltando alguma relevante, pode estar mandando, tá? Nos comentários aqui do nosso vídeo, que em breve a gente faz outras versões mais atualizadas aí para vocês. Se você está em busca de um sistema contábil, o que é importante a gente levar em consideração? Se é uma empresa grande, média ou pequena. A parte de ser uma grande empresa é legal, ok? Mas se for uma média empresa, também é legal. O que geralmente as pessoas ficam desconfiadas é quando essa empresa é pequena. Então, vamos pegar de base o número de acessos que as empresas têm nos sites hoje em dia. Então, o SEMrush trouxe aqui para mim a comparação dos últimos 30 dias, tá? Em nível de tráfego, o que essa ferramenta aqui quer dizer? Que nos últimos 30 dias, aqui a empresa Macrosystem teve um total de 41 mil acessos orgânicos. E aí, lembrando, acesso orgânico é diferente de acesso pago. Ou seja, são pessoas que realmente procuraram, seja pelo próprio nome, né, Macrosystem, ou por algum conteúdo, algum tipo de artigo que a Macrosystem ranqueia. Então, em nível de acesso orgânico, a empresa teve uma média aí de 41.500 acessos. É um número bom, muito bom. E aí a ferramenta está informando que eles tiveram um aumento aí de 28% nos últimos dias. Então, o acesso médio, vamos colocar aí 41 mil. Já aqui abaixo, nós temos a empresa Kalima. A empresa Kalima, ela teve um total aí de 18 mil acessos nos últimos 30 dias. Também teve um aumento de 20% só na parte orgânica, tá? O que eu quero deixar claro para vocês, gente? Que não significa que é o total de acesso que eles têm no site deles. O que a ferramenta aqui nos informa são os acessos orgânicos. E provavelmente pode ser, né, a maioria do acesso que eles têm, que a empresa tem, mas o que a gente quer informar mesmo são dados precisos, que nesse caso é a parte orgânica. A parte aqui embaixo, né, nós temos a parte aqui do Oniflow, que aí teve 2 mil acessos. Então, se a gente for comparar, o site da Oniflow não tem tantas visitas. Isso quer dizer alguma coisa? Por enquanto não. Por enquanto a gente está só monitorando mesmo. Outra questão aqui de outros sites, né? Fortes, 81 mil. E aí essa questão da Fortes também me chama atenção pelo seguinte, assim como vai ter outros sistemas abaixo. O sistema da Fortes, ele não é um sistema só contábil.
Ele tem outros sistemas, eles têm outras ferramentas que faz o site deles ser muito bem visitado também. Por quê? Porque ele pode ter também uma solução empresarial, ou seja, voltada para o cliente do contador, onde ele tem um público muito maior do contador e do empresário. Então, isso faz ele ter um engajamento muito grande, assim como a gente vai ver da própria Alterdata também. Tá? Então, em nível de acesso, Fortes, 81 mil, Contimatic, 100 mil. Esse da Contimatic me chamou muita atenção. Você pode olhar aqui pelo gráfico, eles sempre tiveram, né, bons acessos orgânicos. E aí, eles também sempre tiveram aqui palavras-chave. Eu vou comentar um pouquinho sobre palavras-chave aqui para vocês. Palavras-chave geralmente é o pessoal que utiliza mais o blog para atrair, né, visitantes. Então, você repara que eles têm 17.080 palavras-chave, a Macrosys tem 17.080. A Uniflow, talvez eles não tenham tantos acessos, porque provavelmente também eles não têm tantos conteúdos, já que eles não têm tantas palavras-chave. A questão do Calima aqui está aumentando. Se eles estiverem começando a trabalhar nessa pegada de atração, provavelmente esse número aqui também vai aumentar. Embaixo aqui da Contimatic, nós temos a Castor com 15.700 visitas. Abaixo, a Domínio. A Domínio, ela me chamou um pouquinho a atenção pelo baixo volume, né? A gente sabe que a Domínio, ela domina o mercado. Mas o que acontece? Eles têm um outro domínio. Eles têm um outro site que eles chamam de domínio atendimento. Então, isso faz que eles dividem um pouco os acessos, tá? Mas nesse site, nesse domínio sistemas.com.br, a faixa aí é de 79 mil. E vocês até reparam, olha só, a Contimatic, a Fortes, eles têm até mais palavras-chave que o próprio domínio. Por quê? Porque o domínio ele vai ter mais palavras-chave no outro link deles, que é o domínio atendimento, que já é mais voltado para os clientes. O próximo aqui que a gente vai ter é a Alterdata, que eu já até citei para vocês. Olha só a palavra-chave deles, 36.500 palavras-chave diferentes. Então, isso faz eles terem muitos acessos. Por quê? Porque eles falam de diversos assuntos, não só de escritório contábil. Mas é uma empresa grande, né? Se a gente for avaliar em nível de empresa, pelo menos segundo o SEMrush, até maior que o próprio domínio. O próximo, SCI, 6.200 acesso. Embaixo, LED, 327. Provavelmente nem SCI. A SCI até que trabalha, que eu já vi. Mas talvez não sei como que vai estar a operação deles, né? Mas a gente percebe que está em queda a parte dos conteúdos. Mas, ao mesmo tempo, está em alta a parte dos sites. Então, teria que avaliar. Provavelmente deve ter um outro link também, tá? Não deve ser só esse SCI. A parte aqui do outro sistema LED, eles provavelmente não têm blog, não deve ter muita estratégia voltada para o digital. Aqui, nós temos a Kevo, antiga Mastermark. Olha só, gente, essa queda, hein? Gritante. Estão em queda. A gente já imagina o porquê. Mas a empresa tem que tentar se reinventar. Então, olha só, eles estão voltando a trabalhar aí com conteúdos. E eles devem estar tentando aumentar aí esse acesso no site deles. Próximo, ProSoft. 9.500 acessos. Também, né, a gente percebe que teve uma queda. A gente sabe também que foi vendida. Agora a ProSoft pertence à Alterdata. Tá lá no site deles. A IOB aqui, ela tem muito acesso, 93 mil. Mas por quê? Não é em nível só de sistema contábil. Eles têm a parte de revista digital. Então, devemos levar muito em consideração também. Uma outra empresa aqui é a CISPRO. A gente percebe que ela teve uma evolução aí de 5,79%. Só que como ela ainda tem pouco acesso, então esse percentual, qualquer pequeno, vai destacar, né? Então, tem aí 5 mil acessos mês nos últimos 30 dias. Na Zajon, 11.900, a gente já pode arredondar aí para cerca de 12 mil. E o Econtab, cerca aí de 6 mil. Tá tendo um aumento aí nos últimos dias. O que é importante também a gente destacar em nível de SEMrush, gente, além dessa parte de acessos, é importante a gente destacar a autoridade, tá? Que para mim é o principal, principalmente porque hoje nós estamos na era de inteligência artificial. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, o que vai destacar uma empresa da outra
é a parte de autoridade. Porque quanto mais autoridade, mais bem avaliado para o Google esse site é, tá? Então, essa questão de domínio, a gente percebe aqui que a Macrosystem tem 31 de autoridade, ou seja, a classificação para o Google é 31. No caso do Kalima, tem 28. No caso da Oniflow, 24. Reparam o seguinte, a Oniflow não tem muito acesso, mas o Google vê com bons olhos o site deles. Porém, né, existem outros sites de sistema contábil que o Google vê mais preparado com a autoridade. Mas o acesso, o número de acesso ainda não quer dizer muito sobre a autoridade. Óbvio, quanto mais autoridade você tiver, maior a sua chance de ter acesso, principalmente orgânico. No caso aqui da empresa Fortes, talvez é uma das principais aqui em nível de autoridade, ela tem 43 de autoridade, é um número muito bom, tá? Muito bom. Contimatic, 35, número muito bom. Acima de 30, eu já considero bom. Então aqui, ó, a autoridade da Macro é boa, a autoridade da Contimatic é boa, da Castor tá melhorando. No caso aqui da Domínio, a autoridade também é muito boa. A Alterdata, igual eu já tinha informado anteriormente, muito boa, 41. SI, 25. LED, 9. Kevo, 27. ProSoft, 32. IOB, 40. Muito dessa autoridade da IOB é por causa dos conteúdos relacionados à revista digital também que eles fazem. CISPRO, 28. Nasajon, 29. Contab, 12. Beleza, pessoal. Então a gente já olhou em nível de tráfego orgânico e autoridade, que talvez são os dois fatores mais importantes para determinar ali o que é uma empresa boa e ruim pela ferramenta SEMrush. Outras questões que podem ser levadas em consideração é a questão do tráfego pago. O que acontece? A gente sabe que através de um acesso, ele pode vir tanto de um acesso orgânico quanto de um acesso pago, que talvez não é o caso de quase nenhuma empresa aqui do ramo de sistema contábil. Porém, eu vou informar aqui quais que mais investem em tráfego pago hoje em dia. A Macro, ela investe, esse número aqui, 162, não quer dizer que é R$162 ou 162 mil. Tá? É um número de 162 que eles investem. Se a gente for comparar com o Kalima, o número obviamente está maior, 722. Então, podemos dizer que o Kalima investe quase 4 vezes a mais que a Macro em nível de tráfego pago. Oniflow atualmente não está investindo em tráfego pago. Fortes, olha só, se a gente for comparar esse número com tanto do Kalima quanto da Macro, talvez a empresa que mais investe em mídias pagas, não só em Google Ads, mas também em Facebook Ads, e se eu te falo é porque eu já vi anúncio deles, é a Fortes, tá? Então, se a gente for olhar aí, a Fortes investe quase 15 vezes a mais que a Macro em tráfego pago. E a Fortes também investe quase 4 vezes a mais que o Kalima. Tanto a Fortes quanto a Domínio são as principais empresas que mais investem em tráfego pago. Contimatic, 926, então tá ali, investe quase o mesmo tanto que o Kalima. Alterdata, é engraçado, né? A Alterdata não investe tanto. Obviamente, ela investe mais que a Macro e também o Kalima, mas ainda assim menos que a Domínio e também a Fortes. A Alterdata, para vocês terem uma ideia, ela investe menos que a Contimatic. Pelo menos é o que os números do SEMrush estão nos informando, tá? E a parte do Mastermark, antiga Mastermark, né? A Kevo, a gente percebe que hoje em dia ela quase não está investindo em nível de tráfego pago. E uma outra empresa também que investe bastante é a IOB. Essa investe muito em tráfego pago. Porém, igual eu informei, não é só voltado para o sistema contábil, né? Tem outros produtos, outras ferramentas no ecossistema deles que eles abrangem. Então, eles investem bastante. E para finalizar, tem a empresa que é Contab. Eles investem também bastante aqui no tráfego pago, se a gente for comparar. Eles investem mais que a Macro, mais que o Kalima, menos que a Fortes, menos que a Contimatic. Mas investe. Tá? O que eu quero informar para vocês? São números, né, que o próprio SEMrush traz, qualquer um pode estar fazendo essa pesquisa, desde que saiba utilizar a ferramenta SEMrush, e são números públicos, só você colocar o URL aí que já vai aparecer para vocês. Espero ter ajudado a ter uma noção em nível de tamanho no digital
que a empresa que você está procurando, que você está pensando fechar, tem no mercado nacional, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu quis mostrar para vocês uma pesquisa mais voltada, relacionada à parte da ferramenta SEMrush, como funciona o posicionamento de mercado das empresas de software contábil. Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, sugestão, pode estar deixando aqui no comentário, que em breve a gente faz novos vídeos semelhantes a esse. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente, deixe o seu recadinho aqui para mim, dúvida, sugestão. E não se esqueça de inscrever no canal. Um grande abraço e até a próxima!